capítulo 16. Amém? Verso 1. Essa é a parábola do administrador infiel. Parábola é uma história que Jesus contava sobre coisas cotidianas do dia a dia, para representar uma verdade que é espiritual, que é do céu. E diz assim: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando eu for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais habilidosos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não foram fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Amém? Te convido a orar nessa noite em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra hoje seja esclarecida, Senhor. Seja bem compreendida, meu Pai, que todo o coração aqui seja uma terra fértil, seja uma terra boa, seja uma terra preparada. Abre os ouvidos, Senhor, os olhos, tira o véu do nosso coração, para que nós possamos compreender, entender e ver Cristo na Tua mensagem, na Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, que essa palavra possa mudar nosso entendimento, mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, podem sentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, todos nós que cremos em Jesus, a partir do momento em que nós cremos, em que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos a ter alguns títulos, a ganhar alguns títulos. E a gente acaba gostando disso. Por exemplo, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Esse é um título que nós recebemos. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, das coisas de Deus. Também é um título que nós ganhamos. Nós nos tornamos novas criaturas, também é um título que nós ganhamos. Mas existe uma coisa que nós também nos tornamos quando aceitamos Jesus, quando cremos nele, que a gente às vezes não gosta de pensar muito nisso, ou acaba ignorando um pouco isso. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos na mesma hora, automaticamente, servos de Deus, e a parte que a gente não gosta muito, servos de todos os nossos irmãos. E isso não é uma coisa opcional. Eu quero servir, eu quero crer em Cristo, eu quero ser um cristão, eu só não quero servir a Deus e servir aos meus irmãos. Eu vou procurar fazer o que é certo, eu vou ler minha Bíblia, vou escutar meus louvores, eu só não quero essa parte de ser servo de Deus e servo dos irmãos. É algo que nós não podemos escolher não fazer, nós somos obrigados a fazer isso. Jesus deixa isso claro e nos dá o motivo pelo qual nós somos obrigados a isso, porque ele diz assim: nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, ele, o próprio Filho do Homem, ele diz, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Ou seja, se o próprio Filho de Deus, que é o Alfa e o Ômega, é o Verbo de Deus, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno,
Deus eterno, ele veio à terra e não foi servido, veio como servo. Quem somos nós para dizer que nós não vamos ser servos? Quem somos nós para dizer, não, eu não quero servir, se o próprio Filho de Deus serviu aqui nessa terra? Só que a Bíblia nos apresenta duas formas de sermos servos. A primeira forma é a servidão muito parecida com a de um escravo. Não que Deus seja aquele senhor de escravos que nós estamos acostumados nos filmes, nos livros de história, que maltrata, que machuca, que bate, mas uma escravidão da nossa vontade à vontade de Deus. Uma escravidão da nossa liberdade à vontade de Deus. A partir de agora, a nossa consciência, a nossa liberdade, o nosso querer está preso àquilo que Deus diz. E se eu tiver que escolher entre a minha liberdade e o que Deus diz, eu tenho que fazer o que Deus diz. E se eu tiver que escolher entre a minha vontade e o que Deus diz, eu tenho que fazer o que Deus diz. Isso é uma escravidão, uma servidão à vontade de Deus. Mas existe também uma outra forma de nós sermos servos, que é essa apresentada aqui e que é essa apresentada por Jesus em Lucas 12, quando ele nos chama de administradores das coisas de Deus. Um título tão sério que o apóstolo Pedro vai tornar ainda mais grave, quando ele diz assim: sirvam uns aos outros em amor, como bons administradores da graça de Deus. Nós somos os administradores, não os donos, mas nós somos os administradores de tudo o que Deus está fazendo na terra, dos dons de Deus, da palavra de Deus. Porque a voz de Deus não vai ecoar nos céus, alguém tem que vir e tem que falar, tem que pregar. Nós somos os administradores, aqueles que oram pelas pessoas, nós somos aqueles que aconselham as pessoas, nós somos aqueles que administram. Jesus nos compara como um senhor que deixa a sua casa e coloca alguém para cuidar. Ele diz, vocês são essas pessoas que eu coloquei para cuidar. Nós somos seus administradores das coisas que Deus nos deu. E essa parábola fala disso, de um administrador, porém de um administrador que é infiel. E eu gostaria de passar por essa parábola, eu vou pular as partes em que Jesus elogia aquele administrador, tentando comparar ele com coisas boas, mas eu quero focar nas partes que nos mostram por que esse administrador é infiel. E eu queria que você pensasse nessa noite. Se você tem sido um administrador fiel das coisas de Deus ou infiel. O verso 1 nos diz assim, irmãos: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador, e um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. O administrador infiel, ele não se comporta como administrador, mas como dono das coisas. Esse é o primeiro sinal. Veja que ele tinha que cuidar do dinheiro do seu patrão, mas ele começa a fazer algumas jogadas com o dinheiro para que ele pudesse lucrar. Ele começa a usar o dinheiro como se o dinheiro fosse dele, não do seu patrão. Agora pense comigo. Deixa eu pegar um casal aqui, vou pegar o Tiago e a Ângela. Vamos dizer que um homem muito rico bota o Tiago e a Ângela lá para cuidar da casa. Ó, eu preciso sair, eu vou ficar 1 ano fora e eu preciso que vocês cortem a grama, vocês limpem a piscina, que vocês deem comida para os cachorros, cuidem aqui, nunca deixem a casa sozinha. Enfim, vocês vão cuidar de toda a minha casa, eu vou pagar vocês. E tudo que tem na casa vocês podem usar, tudo. Eu só não quero que quebre, que estrague, que não faça manutenção das coisas. Não quero chegar, a casa está uma baderna, tudo quebrado, nada funcionando. Mas tudo vocês podem usar, desde que vocês cuidem. E aí aquele senhor muito rico vai embora, e o Tiago e a Ângela entram na casa e, meu Deus do céu, a casa é inacreditável. A casa tem uma piscina gigante, com quiosque, com churrasqueiro. A casa tem sala de cinema, a casa tem pista de boliche, a casa tem quadra de futebol, eles nunca viram uma coisa daquelas. Eles pensam, bom, ele disse que desde que a gente cuide, a gente pode usar. E eles começam a usufruir da casa e usar as coisas da casa. E lá pelo 4º, 5º, 6º mês, eles estão lá atirados na piscina, curtindo o sol. E o Tiago olha para a Ângela e diz assim: quem diria, hein, meu amor?
Quem diria que a gente ia chegar tão longe? Quem diria que um dia a gente ia ter uma casa assim, com piscina, pista de boliche, sala de cinema, todo conforto. Mas no momento em que ele dissesse isso, nós vemos que ele perdeu completamente a noção do que ele está fazendo ali. Porque ele disse, quem diria que nós teríamos uma casa dessa? Mas a casa não é dele. Ele está tão acostumado a usufruir das coisas da casa, que agora ele acha que ele é o dono da casa, mas a casa não é dele. E o seu patrão precisa ligar para ele e dizer, deixa eu te lembrar de uma coisa, tu pode usar as coisas aí, mas nada do que tem aí dentro é teu. Tenha consciência, tenha noção. Eu vou voltar e tudo isso aí é meu, vai ter que sair da casa. A casa não é tua, nada é teu. Eu só te deixei usar. E essa história parece absurda, como se você pensasse, quem é que ia fazer isso? Ninguém ia fazer uma coisa dessa. Ninguém ia ser tão sem noção de fazer uma coisa dessas. Mas nós, crentes, muitas vezes, nos comportamos como donos daquilo que Deus só nos deu para cuidar, para administrar. Nós nos comportamos como os donos de algo que não é nosso. Ah, mas então se Deus me deu um filho, o filho não é meu, é teu? Ah, se Deus me deu um dom, o dom não é meu, o dom é teu. Mas tudo que você tem, se a sua vida pertence a Deus, tudo que você tem na verdade, é dele. O livro de Salmos 24 nos diz isso, do Senhor é a terra e tudo que tem nela, o mundo e aqueles que moram nele. Romanos capítulo 11 diz exatamente o que a gente cantou, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, tudo o que existe. Então, na verdade, tudo o que Deus te deu, ainda assim é dele. E você é um administrador infiel quando se comporta como dono daquilo que Deus deu para você cuidar. Exemplo, o filho é meu, eu crio do jeito que eu quiser. O seu filho pertence a Deus mesmo. Você tem que criar o seu filho do jeito que Deus determinou que você deve criar. Porque senão você é um administrador infiel da criança, da vida que Deus colocou na sua mão. Outro exemplo, a casa é minha casa, minhas regras. A casa não é sua mesmo. A sua casa pertence a Deus e Deus deu para você cuidar. Você tem que administrar a sua casa e as regras da casa têm que ser as regras que Deus estabeleceu, não as suas. Porque senão você é um administrador infiel da casa que Deus colocou na sua mão. E você está se comportando como dono daquilo que Deus te deu só para cuidar e que não é seu. Indo mais longe, o meu dom é meu e eu uso ele no ambiente que eu quiser, na hora que eu achar mais propício e do jeito que eu quiser. O seu dom não é seu. Deus deu ele para você administrar a graça dele para outras pessoas enquanto você está nessa terra. O seu dom não pertence a você, para que você use ele com irresponsabilidade. Para que você use ele só na hora que quer, só quando está bom da cara, só quando acordou com o pé direito. Só quando o culto tem mais de 100 pessoas, se tiver 2, 3, eu não quero pregar para 2, 3. Você não pode administrar seu dom como se você fosse o dono dele. Você tem que usar ele da forma que Deus quer que você use. Se Deus quer que você fale, você tem que falar. Se Deus quer que você cante, você tem que cantar. Se Ele quer que você dance, você tem que dançar. Se Ele quer que você lidere, você tem que liderar, porque nada disso é seu. Deus te colocou como administrador, e quando você é irresponsável com o seu dom, quando você não usa o que Deus te deu, o que Jesus disse? O patrão ficou sabendo que as coisas dele estavam sendo desperdiçadas. E é isso que nós fazemos. Quando agimos dessa forma, como donos das coisas, nós estamos desperdiçando os bens do Senhor, desperdiçando as coisas que Ele nos confiou. O verso 2 continua dizendo assim, irmãos. Então o patrão, chamando, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito. Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei
agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? O que farei agora que estou sendo demitido? O administrador infiel não se preocupa com a vontade do seu patrão. Ele só se preocupa com o seu cargo, com a sua função. Veja que quando é avisado, já descobriu o que está fazendo, tu não vai mais ser meu administrador. Veja que o administrador, ele não se arrepende dizendo, que bobagem que eu fiz, né? Eu tinha todas as coisas, eu fui um cara desonesto, para que eu fiz isso? Ele não se arrepende, a única coisa que ele pensa é, o que eu faço agora que eu vou perder a administração? O que eu faço agora que eu vou perder minha função? E nós corremos esse risco como igreja, de permitir que as coisas que Deus nos dá para cuidar, se tornem mais importantes que o próprio Deus. De que a nossa função, o nosso cargo, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade se torne mais importante que o próprio Deus. Um exemplo para os irmãos. Vamos supor que um jovem fala muito palavrão. Ele é músico, está em evidência aqui para todo mundo ver, mas ele fala muito palavrão, fala na rua, fala na roda de amigos, fala na escola. E a palavra de Deus já exortou ele, dizendo, cara, não pode falar essas coisas, tua boca tem que ser uma boca limpa, santa, direita. Mas ele não muda. E aí o pastor chama ele e diz, cara, tem que conversar, é assim, não... Tu é um cara que está ali de exemplo, ali para os outros, tem que parar de falar esses palavrão. Mas ele não muda. Até que o pastor toma uma decisão radical e diz assim, cara, é assim, já que tu não mudou, se tu não parar com esses palavrão, não mudar o teu jeito de agir, eu vou te tirar do teu cargo, vou fazer tu descer e tu não vai tocar. E aí ele para. Agora que o seu cargo está ameaçado, aí ele resolve obedecer a Deus, mas ele não está obedecendo a Deus. Ele está fazendo isso tão somente para manter a sua função. O que farei agora que perdi minha administração? Pense no marido que trata mal a esposa, e toda a igreja sabe, mas ele é um líder dentro da igreja, um diácono, um presbítero, alguma coisa, e aí as pessoas, a palavra está lá falando para ele, mas ele não se submete a Deus, e não passa a tratar a sua esposa bem. Então os líderes se reúnem e dizem, cara, está feio já, isso aí está todo mundo vendo, tem que começar a tratar a tua esposa direito, cara, tu não trata ela bem, mas ele se recusa a ouvir a Deus. Aí o pastor toma uma decisão radical e diz para ele, cara, é o seguinte, se eu ouvir mais uma queixa a respeito de tu e da tua esposa, eu te tiro da liderança. E agora ele começa a tratar a sua esposa bem. A única coisa que lhe importa é manter sua função e não agradar o seu Senhor. O problema com isso é que se nós agimos dessa forma, nós somos administradores infiéis daquilo que Deus nos deu. Porque nós temos que ter uma coisa em mente, o inferno vai estar cheio de pessoas que foram usadas por Deus. O inferno não vai ter 10%, algumas pessoas, o inferno vai estar cheio de pessoas que foram usadas por Deus. E eu digo cheio, sem medo de errar, porque Jesus não disse assim, naquele dia algumas pessoas me dirão, ele disse, naquele dia muitas pessoas vão olhar para mim e dizer, eu fiz isso, e eu direi, te afasta de mim, porque eu não te conheço. E Jesus então dá o seu ensinamento, que deveria ser claro na mente de todo obreiro, de todo servo, de todo administrador, dizendo, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Um administrador infiel só se preocupa em manter sua posição, porque o cargo é tudo que ele tem, porque a música é tudo que ele tem, porque a pregação é tudo que ele tem, porque o diaconato, porque a dança, o presbitério é tudo que ele tem, mas ele não se importa em agradar a Deus, e ele vai acabar no inferno com todos os seus instrumentos debaixo do braço, com a sua Bíblia debaixo do braço, com o seu terno, com a sua gravata, com as suas vestes de dança, com tudo junto. Porque só vai entrar no céu quem se preocupa em agradar ao seu Senhor e não em manter a sua posição. E o administrador infiel, quando ele ouve que o dia do acerto de contas está chegando, ele não se arrepende, só pensa agora. Perdi a administração, o que eu faço? E ele segue dizendo, trabalhar, e agora o que eu faço? Estou sendo demitido pelo meu patrão. Verso 3, parte B.
trabalhar na terra não posso, e de mendigar eu tenho vergonha. O administrador infiel, ele não faz nada além da sua função. Ele não põe a mão em mais nada a não ser naquilo que ele acha que Deus chamou ele para fazer. Veja que esse administrador aqui, ele tinha muitas opções de emprego. Mas ele pensa, não, se eu não for administrador, eu não consigo fazer mais nada. Se ele me tirar disso aqui, não tem mais o que eu posso fazer. Não tem, acabou para mim. Eu não posso fazer mais nada, eu nasci para fazer isso aqui. E na igreja, às vezes, essa história se repete, meus irmãos, de uma forma triste. Porque nós pegamos uma menina pequena, ou uma adolescente, e dizemos para ela, o Senhor manda te dizer, às vezes até com verdade, mas o Senhor te diz que você vai ser uma grande cantora, uma ministra de Deus no altar, o teu louvor vai curar as pessoas, vai ser uma bênção. Talvez essa profecia seja até realidade, mas sabe o que vai acontecer? Os anos vão passar, e enquanto ela não for colocada em cima do altar para cantar e ministrar, ela não vai fazer mais nada. Não vai colocar a mão em mais nada, porque Deus me chamou para isso, e é isso que eu vou fazer. Nós pegamos um rapaz jovem e dizemos, Deus vai te levar para as nações, vai te fazer um grande pregador, e agora, enquanto alguém não der o microfone na mão dele para ele pregar, ele não vai fazer mais nada, ele não vai mexer uma cadeira, ele não vai varrer o chão, nem que ele mesmo tenha comido um pão e sujado tudo, ele não vai botar a mão em mais nada, porque Deus me chamou para isso, é isso que eu vou fazer. E assim nós acabamos criando dentro da igreja administradores infiéis que só servem para uma única coisa. E se tiram aquilo dele, não serve para mais nada. E se não dão a oportunidade para ele, não serve para mais nada. Mas o que é que Jesus nos ensina, meus irmãos? Ele diz, quando vocês, veja bem, quando vocês servos, tiverem feito tudo o que o Senhor mandou vocês fazer, agora sim vocês podem um olhar para o outro e dizer, que frase estranha de Jesus, vocês podem olhar um para o outro, depois de terem feito tudo o que o Senhor mandou, e dizer assim, somos servos inúteis, porque nós só fizemos aquilo que foi mandado. Se Deus não mandar, se Deus não falar que se não tiver um versículo na Bíblia dizendo, não fumarás, então eu vou fumar. Deus não mandou, não está mandado, tá bom. Se Deus não for claro, se Deus não desenhar para ele, não pegar ele pela mão e dizer, tem um versículo aqui dizendo, não faz, se não tiver com todas as letras ali, só faz o que Deus mandar. Só cumpre a função que Deus deu para ele. Não. E assim nós nos tornamos servos inúteis, administradores infiéis, que não dizem, eu sou útil nisso aqui, Deus me deu um dom nisso aqui, mas eu também posso ajudar ali de vez em quando. Porque se você não pode passar uma vassoura na igreja, porque Deus te chamou para liderar, você é um servo inútil. Um administrador infiel das coisas de Deus, que só serve para aquela coisa. Se você não pode ajudar os jovens nunca, porque Deus te chamou para cuidar de crianças, e se você não pode ajudar as crianças em nada, porque Deus te chamou para cuidar de jovens, você é um administrador inútil e infiel. Que igual ao cavalo só olha para a mesma direção e não consegue observar que Deus está precisando de você também para outras coisas. Se você não pode carregar uma cadeira, se você não pode trocar uma lâmpada, se você não pode dar um aperto de mão em alguém, abraçar alguém, dar uma carona para alguém, porque Deus te chamou para ser pastor, porque Deus te chamou para ser líder, porque Deus te chamou para coisas grandes, você é um administrador inútil e infiel, que só serve para aquilo. Se Deus não mandar, eu não faço isso, só faço aquilo que Ele me chamou. O administrador infiel, ele perde o seu cargo. Ele pensa, não tem mal o que eu fazer, eu só sabia fazer isso aqui. Eu só sirvo para isso aqui. Você não pode sair na rua e evangelizar, porque Deus te chamou para ser músico. Você é infiel, você é injusto. Você é um servo inútil. Nós precisamos aprender com essa parábola, meus irmãos. Pulando agora para o verso 10, Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
Mas quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O administrador infiel, ele não é colocado sobre coisas grandes porque ele já demonstra a sua infidelidade nas coisas que são pequenas, meus irmãos. Veja que Jesus conta em Lucas 12 sobre o servo que é fiel, o administrador que é fiel ao seu senhor. E o senhor chega na sua casa, vê tudo o que ele fez, e a Bíblia diz que Jesus fala assim, em verdade eu lhes digo que lhe colocará sobre toda a sua casa. Ele é promovido por ser fiel, ele é colocado sobre algo maior por ser fiel. Esse administrador aqui, que foi infiel em coisas pequenas, é demitido. Não tem como dar uma coisa maior para ele, se ele já mostrou que ele não é fiel. E muitos de nós, eu acredito que se eu perguntasse aqui, dissesse, levanta a mão, se eu perguntasse quem aqui crê que Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida, que Deus tem uma obra grande, talvez quase toda a igreja levantaria a mão. E é verdade, porque Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, obras maiores fará. Mas se eu te perguntasse, e por que você ainda não está vivendo essas coisas grandes? Por que nós ainda não estamos vivendo essas coisas grandes que Deus tem para nós? Nós diríamos, porque ainda não é o tempo, porque a igreja não me ajuda, a igreja não dá oportunidade, porque a minha família tem umas coisas para consertar, a gente ia arrumar desculpas, que talvez lá de vez em quando sejam corretas, mas talvez a resposta seja outra, mais difícil, mais dura. Talvez Deus ainda não derramou sobre nós as coisas grandes que Ele tem, porque primeiro Ele está nos dando coisas pequenas, e como nós não fazemos bem feito as coisas pequenas, Ele nunca vai nos trazer as grandes. Ele nunca vai nos dar aquilo que é realmente grande. Jesus disse, se vocês não são fiéis cuidando do que é dos outros, quem é que vai dar o que é de vocês? Ou seja, se um pai emprestou a bicicleta para o filho estragou, aí ele emprestou a moto para o filho bateu a moto, ele emprestou o carro para o filho botou fogo no carro sem querer. Por que esse pai vai se meter numa prestação e dar um carro de verdade para ele, se tudo que pegou emprestado ele não cuidou? Jesus diz, vocês não cuidam das coisas que é de outro, das coisas que Deus colocou para vocês, quem é que vai dar o que realmente pertence a vocês? As coisas grandes que Deus tem começam com coisas pequenas, meus irmãos. Davi foi um ótimo rei, foi um grande rei, mas antes de ser um grande rei, ele foi um bom pastor de ovelhas. E Deus viu ele lá, ele disse, eu te tirei da malhada de trás das ovelhas. Ele viu ele lá. Josué foi um grande líder de Israel, um comandante do exército, um homem que conquistou a terra, mas antes de comandar Israel, ele era apenas um cara que se sentava na porta da tenda da congregação, e a Bíblia diz que quando todos iam embora, Josué não se afastava da tenda, ele continuava buscando a Deus. Antes de ser um grande comandante, ele foi um homem que buscou a Deus com excelência. O apóstolo Pedro foi um homem que incendiou o mundo, que na primeira pregação dele ganhou 3.000 almas, que Deus nos permita que na nossa vida inteira a gente ganhe isso, pelo menos. Mas antes de ser um grande pregador que ganhou 3.000 almas de uma vez só, ele foi um discípulo, um aluno, ele foi alguém que prestou atenção no que Jesus estava dizendo. As coisas grandes começam com coisas pequenas, e como nós não valorizamos as coisas pequenas, Deus não nos envia as grandes. Um exemplo disso, talvez você sonha com um ministério, mas por que Deus vai lhe dar um ministério, se você não cuida nem da sua família? Meu? Pense nisso. Por que Deus vai lhe dar para você cuidar dos outros, se você não cuida nem dos seus? Por que Deus vai lhe dar algo grande, se você não valoriza, não cuida, não faz bem feito aquilo que é pequeno? Quantos jovens estão esperando para casar, dizendo, Deus vai me mandar uma esposa linda, uma mulher de Deus, para eu casar? Por que Deus vai lhe dar uma esposa, se você não respeita a sua mãe? A sua mãe que te amamentou, que te deu a luz, te deu comida, que te levou para a escola, você não respeita a sua mãe, cara, por que Deus vai te dar uma esposa?
Você não respeita a mulher que te deu a luz, você responde para a mulher que te deu a luz. Por que que ele vai te dar uma esposa? Você não respeita seu pai, por que que Deus vai te dar um marido para você honrar o seu marido? Você não vai honrar ele. E Deus está vendo que você não vai fazer, mesmo não tendo te dado, porque você já não faz ali o que é pequeno, o que é feijão com arroz. Por que Deus vai derramar avivamento sobre nós, se nós não conseguimos oferecer para Ele nenhum culto? Por quê? Porque Deus vai derramar chuva de avivamento, se nós não conseguimos levantar numa quarta-feira e vir orar? Não tem como isso acontecer, não tem. Nós vamos ficar a vida inteira falando em avivamento e órfãos desse avivamento e tentando falsificar um avivamento com as nossas músicas, com as nossas coisas, com as nossas línguas inventadas, e nós vamos ficar a vida inteira nesse fogo estranho e falso. Porque Deus quer primeiro fidelidade naquilo que é pouco, pequeno, que ninguém dá bola. Quando o Zorobabel foi começar a reconstruir o templo, ele começou a reconstruir, era bem pequenininho o templo, as pessoas disseram, meu Deus, mas o templo antigo era enorme, agora esse aí é desse tamanhinho, se é para fazer assim, nem vamos fazer. E Deus mandou o profeta Ageu dizer, aqueles que desprezam os pequenos começos, ainda verão o prumo na mão de Zorobabel, quando ele erguer essa casa. Porque nós não podemos desprezar as coisas pequenas, porque é que Deus vai te colocar em destaque, se você não serve a Ele, nem no secreto, nem sozinho, meu irmão. Por que que Deus vai botar a orar pelos outros, você não ora nem por você mesmo? Por que que Deus vai te colocar para cuidar de uma igreja, você não cuida nem de você, você não cuida nem do que você faz? Como é que Deus vai te colocar a aconselhar os outros, você não cuida nem da sua língua, das suas atitudes, das coisas que você, da sua vida? Por que Deus faria isso? Por que Deus vai dar algo grande para alguém que já está sendo infiel numa coisa pequena? Por que Deus nos daria uma igreja grande, se nós não conseguimos lidar nem com uma pequena? Por que Deus vai nos dar uma igreja o dobro do tamanho dessa, se a gente não consegue administrar essa aqui com 50, 40 pessoas? Por que Deus faria isso? Jesus tem esse princípio de que aquele que é infiel no pouco, ele também é infiel no muito. Por isso ele não merece e não vai ser colocado sobre o muito, porque ele é infiel nas coisas pequenas. E eu quero testemunhar isso para os irmãos. Nem sempre eu conseguia fazer isso. Esses dias na terça-feira de noite, parei. Quando eu estava pensando nessa palavra aqui, eu parei na terça de noite e enviei os louvores que iam ser tocados na quarta. Eu escolhi eles, eu treinei eles, vi que tom que eu conseguia cantar e mandei as músicas para o Felipe, mandei as músicas para o Cauã. E eu acho que foi o Cauã que falou assim, só que é para amanhã? Ele estranhou que ele não está recebendo a música 5 minutos antes do culto começar. Porque isso é uma coisa mal feita. Não é 10 minutos antes que eu digo para ele, olha, vamos tocar essa. E quando eu pensava nisso aqui, eu pensei, mas tu também é infiel nisso, porque mandar a foto de uma música para alguém é uma coisa pequena, mas essa coisa pequena tu já faz mal feito. Super mal feito. Tu manda quarta-feira, 6:30 para o cara, a música ele vai tocar daqui 1 hora. E eu pensei, não, vou mandar antes, para que ele possa ensaiar, para que ele possa treinar, e porque eu sei que tem culto amanhã, então eu vou fazer hoje. E Deus espera de nós isso, meus irmãos. Que você olhe para as coisas pequenas que Ele te dá, e você diga, se eu quero de verdade algo grande, eu tenho que ser excelente nessas coisas simples que Deus está colocando na minha mão. Nessas coisas simples. Porque aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. E por fim, meus irmãos, queria ler o verso 13, que diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um
e amar o outro? Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro? Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Amém? Esse administrador, ele é infiel, porque ele não trabalha só para o seu patrão. Ele tem um outro senhor também, que é o dinheiro. Se ele trabalhasse só para o seu patrão e tivesse só um senhor e só um chefe, ele faria o seu serviço direitinho. Mas como ele tem um outro senhor, que é o dinheiro, ele pensa, eu preciso lucrar, eu preciso achar um jeito de ganhar mais. E ele se torna desonesto, porque ele serve também ao dinheiro. Agora pense comigo. Imagine o Everton lá que trabalha na Frontec. Eu não sei quem é a empresa que é concorrente direto da Frontec, mas vamos dizer que o Everton está apertado lá de dinheiro. E aí ele começa a trabalhar de dia na Frontec, de supervisor lá, sei lá o quê. E de madrugada na concorrente. De madrugada lá na concorrente, de dia lá, na Frontec. E de repente, como supervisor, ele tem uma ideia genial, uma ideia que vai aumentar muito a produção da nossa empresa. E que vai quebrar, vai fechar as portas da concorrência. A pergunta é, em qual empresa agora que ele aplica isso aí? Qual empresa ele vai ajudar e qual que ele vai quebrar? Porque servir a dois senhores, você vai ter que desprezar um e ir para o lado do outro. Pensa num cara que é operador de máquina, sei lá. Tiago ali, não sei se ele é operador, preparador de alguma coisa, de injetora. Aí ele está apertado de dia, ele trabalha de dia lá na firma dele. E de madrugada em outra, ele sai 7 horas da outra, 7h30 ele pega na dele. Trabalhando nas duas empresas. E aí agora, ele trabalha de segunda a sexta, e as duas empresas pedem que precisa de uma hora extra no sábado. Ele vai atender quem? Se ele trabalha para dois senhores, ele vai ter que desprezar um e ir atrás do outro. Ele vai ter que ser melhor para um lado do que para o outro. E Jesus está nos ensinando isso, que você não pode servir a Deus e a riqueza. Riqueza é algo que não é muito da nossa realidade, porque Deus nos abençoou com muitas coisas, mas dinheiro não é uma delas. Mas isso pode ser trazido para qualquer coisa da nossa vida. Você não pode servir a Deus e mais nenhuma outra coisa, meus irmãos. Porque se Deus declara que Ele é o único Senhor, e Ele diz isso em Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando Ele se coloca como o único Senhor, Ele quer dizer que todos os outros que você possa servir são concorrência, que todos os outros que você possa servir são ídolos. Se você serve a dois senhores, um deles, pode ter certeza, é um ídolo. Se você serve a 3 ou 4 senhores, você tem Deus e todos os outros são ídolos. E um administrador fiel da casa de Deus, das coisas de Deus, da graça de Deus, ele não pode trabalhar para dois senhores ao mesmo tempo. Pense em alguns ídolos. Se um jogo de futebol que o seu time perde te desestabiliza a ponto de você brigar com a sua esposa, se uma determinada etapa de um campeonato é tão importante a ponto de você faltar o culto, você tem um ídolo, meu irmão. Você não serve só ao Senhor, você tem um ídolo, um Deus falso andando ao lado do Deus verdadeiro. Se você não sabe nada de Bíblia, porque o tempo que você tem para ler, talvez meia hora, 40 minutos, todo o seu tempo livre é gasto em televisão e redes sociais, celular, você tem um ídolo. Você tem o Deus verdadeiro, você tem um Deus falso que você serve ao lado do Deus verdadeiro. Se você mulher, se você andar bonita e bem vestida, é mais importante do que andar decente, e é mais importante do que ter as contas da casa pagas, você não é vaidosa, você tem um ídolo. Você é uma idólatra. E um homem não pode servir a dois
senhores. Eu creio que todos os irmãos são meus amigos aqui. Estão com cara de que eu vou descer e vou ir apanhando até a porta. Irmãos, eu amo vocês demais. E se eu quiser ouvir David Leonardo, se eu quiser ouvir qualquer outra mensagem positivista, eu posso ouvir eles e copiar eles e trazer uma coisa aqui para vocês se alegrarem e pularem e chorarem. Mas isso aqui também faz parte da palavra de Deus. É amargo, é difícil de digerir. Parece que a pessoa que está falando é uma pessoa arrogante, que está descendo o sarrafo nas pessoas, mas não é. Eu me coloco exatamente nessa posição. Eu sou um administrador e eu preciso ser encontrado fiel, para que não aconteça o que Paulo diz, que eu pregando seja eu mesmo reprovado. As pessoas que me escutam vão ser salvas e eu mesmo que preguei vou ser reprovado se eu não cuidar de mim. Mas um homem não pode servir a dois senhores. Quando Israel foi guerrear contra os filisteus, eles eram muito... esqueci a palavra. Aquela pessoa que espiritualiza tudo, eles eram muito... sei lá, quem souber me ajude. E eles queriam a arca de Deus, porque a arca de Deus representava a presença de Deus. Quando a arca foi roubada, eles disseram assim, foi-se embora a glória de Israel. Que agora a arca de Deus foi levada, agora Deus foi embora. Só que o profeta Samuel chega para o povo, e o povo está lamentando e lamentando. E Samuel poderia ter dito, olha, para vocês vencerem essa guerra, eu preciso de cavalos, de bois, de carroças, e nós precisamos buscar a arca de Deus que está lá em Kiriat Jearim, a 13 quilômetros daqui, e trazê-la para cá. E aí nós vamos vencer. Ele poderia ter dito isso. Mas sabe o que ele disse? Se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, então lancem fora os deuses estranhos que vocês têm. Joguem fora os deuses que vocês têm misturados no meio de vocês. E Israel venceu os filisteus, não porque a arca estava com eles, mas porque a Bíblia diz que eles lançaram fora os deuses que eles tinham com eles. E serviram unicamente ao Senhor. O administrador infiel, ele trabalha para dois senhores, ele tem dois chefes, dois patrões. E isso nunca tem como dar certo. A reflexão que eu queria deixar para os irmãos é essa. Se Jesus estivesse contando a tua história, Nicolas. Havia um rapaz chamado Nicolas, e ele trabalhava para o Senhor. Qual seria o nome da parábola? A parábola do servo fiel ou do administrador infiel? Se tu, Cauã, se a história fosse tua, havia um rapaz, um jovem chamado Cauã, e ele era um servo de Deus. O nome da parábola seria a parábola do administrador fiel ou do administrador infiel. É nisso que eu queria que você pensasse nessa noite. E se você chegou à conclusão, eu sou um administrador fiel das coisas de Deus, eu tenho procurado fazer o que é certo, eu tenho sido fiel no pouco, eu tenho sido um administrador que Deus se orgulha, que Deus se agrada, amém, que bom, isso não é falsidade, não é orgulho, não é arrogância. Se você é fiel, Deus te abençoe e te mantenha, te conserve até o fim. Mas se você identificou que em algum ponto você é um administrador infiel, que não tem servido a Deus da forma que Ele merece e deve ser servido, a boa notícia do Evangelho é essa: o dia do acerto de contas ainda não chegou, e você ainda pode hoje se voltar para Deus e dizer: me perdoa, Senhor, que eu perca meu cargo, que eu perca meu dinheiro, que eu perca meus relacionamentos, que eu perca meus amigos, que eu perca o que eu tiver que perder. Me perdoa por ter sido um administrador infiel até hoje sobre a tua casa. Eu quero a partir de hoje ser fiel diante de ti. Você ainda tem hoje essa oportunidade de se voltar para o Senhor, de se arrepender.
Porque o dia do acerto de contas vai chegar. O dia em que você vai estar diante do seu patrão para prestar contas para ele, vai chegar, mas esse dia ainda não é agora, não é hoje. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de salvação, hoje é dia de oportunidade. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, aqueles que puderem, conseguirem. Quero chamar o pessoal do louvor também. A Bíblia nos diz que um homem chamado Jacó, ele está vindo para um lugar chamado Val de Jaboque. É um lugar que corria água. E a Bíblia diz que o dia está clareando e que ele está caminhando assim, mancando, com dor na sua perna. Na verdade, a sua junta aqui da coxa está deslocada para o lado e ele está mancando. Sabe o que aconteceu com ele para ele estar mancando daquele jeito? Ele não se encontrou com o inimigo. A Bíblia diz que ele está mancando com a perna deslocada, com dor, porque ele se encontrou com Deus. Deus o feriu. Deus o machucou. E nós vemos que o povo de Deus no Antigo Testamento é Israel. E achamos que nome legal, que nome bonito, o que será que significa? Israel deve ser o amigo de Deus, o escolhido de Deus, o eleito de Deus. O que será que significa Israel? E Israel significa justamente aquilo que aconteceu com Jacó, aquele que luta com Deus. Porque Deus é um Deus que confronta, e aquele que Ele mais confronta é o seu povo. As pessoas contra quem Deus mais luta é contra o seu povo. As pessoas com quem Ele tem mais embate é contra aqueles que Ele ama, é contra os seus filhos. Deus nos fere, Deus nos machuca se for preciso, para que Ele mesmo possa nos curar. Então não permita que o diabo te faça receber essa palavra como uma palavra de afronta, como uma palavra de desprezo, como uma palavra de julgamento, mas como uma palavra onde Deus te tem não como bastardo, mas como filho, e Ele te corrige porque quer ter você de volta no lugar que Ele tem para você. Ele quer te entregar aquilo que é seu. Ele quer te entregar aquilo que Ele planejou.